Salve, salve, meus amigos do Papo do Coração. Hoje estamos aqui recebendo a doutora Ana Augusta Oliveira, endocrinologista, com uma área de atuação mais específica na tireoide. Ana, muito bem-vinda. Queria que você falasse um pouquinho sobre você inicialmente, como é que foi a sua carreira, a sua formação e essa dedicação maior à tireoide. Fale pra gente. Eu me formei pela UEPA, né, em 2005. Fiz residência de clínica médica na Santa Casa de Belém. Fiz endocrinologia no Hospital Universitário Federal de São Luís, no Maranhão. Depois voltei para Belém para começar a atuação. Então, na residência, eu já comecei um carinho maior pela tireoide, né? A gente tinha um ambulatório importante lá de câncer de tireoide, muito grande no estado. E aí, quando eu voltei para cá, eu voltei com essa paixão pela tireoide. E aí, hoje, eu atuo como professora do CESUPA, né? E eu tenho 3 ambulatórios que eu faço parte lá, que é de câncer de tireoide, de doenças benignas da tireoide, de pós-operatório de tumores endócrinos. Então, assim, eu tenho uma paixão muito grande e tento me dedicar à glândula tireoide, em especial dentro da endocrinologia. Maravilha. Então, já aproveitando essa deixa, que diabo é a tireoide? Fala pra gente, essa gravatinha, explica melhor pra Uma gente. borboleta, Borboleta, né? Uma vai. borboleta na região cervical, então a tireoide fica aqui bem no meio do pescoço, né? Tem um formato de borboleta. E assim, ela rege o corpo inteiro. Então, o metabolismo ele está dependente dos hormônios tireoidianos. Então, o coração aí, né, do Dr. Rodrigo, ele depende muito que a glândula tireoide funcione bem para que ele consiga funcionar bem também. Maravilha. Fala principalmente, então já continua aí das principais funções aí da tireoide. Regula o quê? De que Tá. forma? Então, assim, os hormônios tireoidianos, eles vão implicar no metabolismo do corpo inteiro. Então, assim, o coração, a frequência cardíaca depende da quantidade que eu tenho de hormônio tireoidiano. Se eu tenho um excesso de hormônio tireoidiano, esse meu coração vai bater mais rápido, né? Eu vou ter um ataque cardíaco, uma aceleração dos batimentos do coração. Se a minha tireoide funciona pouco, o coração vai funcionar menos. E aí não é só o coração, né? O intestino vai funcionar menos, o cérebro vai funcionar mais lentamente. Então, os hormônios tireoidianos, eles dão o ritmo do organismo. Então, eu preciso que a tireoide ela esteja equilibrada para que o organismo funcione de forma equilibrada, tá? Então, essa glândula pequenininha, essa borboletinha aí no meio do pescoço, ela vai conseguir regular todo o organismo, tá? Então, a gente tem algumas doenças na tireoide, né? Que eu falei agora do funcionamento acima ou abaixo do normal. E tem 2 principais que regulam a quantidade de hormônio, que é o hipertireoidismo, quando a glândula está funcionando muito, e o hipotireoidismo, quando a glândula está funcionando pouco. Eu tenho algumas outras, né? Que são os nódulos, o câncer de tireoide, mas que tem uma frequência menor. A frequência principal das doenças tireoidianas são do excesso ou da falta do hormônio. Então fala um pouquinho quais seriam as consequências quando eu estou mais pisando no acelerador do hipertireoidismo, né? Estou produzindo mais hormônio. O que acontece? Então, quando eu estou produzindo mais hormônio, o que acontece? Ele vai agir, ele vai colocar meu organismo em hiperaceleração. Então, eu vou estar toda funcionando no 220, a gente brinca. Então, o coração vai bater mais rápido, o intestino vai funcionar muito rápido, meu pensamento está acelerado, eu fico tremendo. Então, meu organismo está como se eu tivesse com o carro a 220, funcionando rapidamente tudo. Então, assim, eu tenho mais fome, eu vou comer mais, mas eu não vou engordar, porque eu vou no banheiro várias vezes para defecar. O coração está super acelerado, queimando uma energia muito grande. Então, no hipertireoidismo, quando a glândula ela está em excesso de hormônio, o organismo está todo acelerado. E aí é uma doença que a gente tem que tomar cuidado, por quê? Porque ela pode trazer consequências graves para o coração, principalmente. Então, essa aceleração pode fazer o coração entrar num descompasso aí e funcionar muito além do normal, tá?
Gerar uma arritmia, inclusive, a fibrilação atrial, né? Fibrilação atrial é uma das Ocorrer por conta principais disso. causas, né? Uma das principais causas, né? Consequências Consequências do hipertireoidismo. hipertireoidismo, Lá tá? E aí, quando a gente vai para o outro lado, o hipotireoidismo. A gente vai para o outro extremo, né? Então, no outro extremo, eu tenho aquele organismo em lentidão, aquele organismo funcionando pouco. Então, esse organismo funcionando pouco é o intestino ficar preso, o coração bater mais lentamente, eu ficar sonolento. Então, assim, é como se eu estivesse poupando energia para que esse hormônio funcione para as funções vitais. Então, o coração bate mais lento, o cérebro funciona, mas funciona mais lento, o intestino funciona, mas funciona mais lento. E se eu chegar no extremo mesmo, né, anos vivendo assim, aí eu posso ter consequências de entrar em coma, né, de o organismo dar um Sequências mais graves. Né? Exatamente. E aí, e por conta dessa lentificação no metabolismo, tem uma tendência a ganhar peso? Aí a gente entra numa celeuma delicada. Na verdade, o hipotireoidismo ele não gera ganho de peso, peso de gordura, tá? O hipotireoidismo vai gerar um edema, que acaba gerando, né, essa retenção hídrica, né, essa retenção de água no organismo, vai acabar gerando um leve ganho de peso. Então, o paciente ganha ali 2, 3 quilos quando está hipotireoidismo. 2, 3 quilos. 2, 3 quilos. Então, obesidade, 20 quilos. Então, desde que um jogador famoso de futebol disse que ganhou peso por causa da tireoide, que ele estava com uma disfunção da tireoide, ficou essa relação muito... Tireoide virou vilã. Virou vilã. E não, na verdade, você tem uma retenção hídrica, mas com um ganho pequeno de peso, tá? É retenção. Então, depois que a glândula volta, a gente... repõe o hormônio, a glândula volta, o paciente ele perde ali seus 2, 3 quilos de retenção, tá? Então, meu querido, minha querida, não é da tireoide, né? Vamos rever os hábitos alimentares aí, porque não é o culpado, não é o culpado. Ela é inocente. Ela é inocente da história. E, obviamente, para se tratar tanto uma quanto outra, existem diferenças, né? Então, uma está super acelerada, a outra está lentificada. No hipertireoidismo, a gente trata de que forma? Então, o hipertireoidismo, para que eu consiga tratar adequadamente, eu preciso saber a causa dele, tá? Então, a principal causa do hipertireoidismo é uma doença autoimune, que é a doença de Graves, né? E aí, um parêntese que às vezes o paciente fala, a gente escreve doença de Graves, a gente escreve Graves. Então, eu já tive casos de pacientes que... Doutor, eu tô com uma doença grave. Na verdade, a gente tem que explicar ao paciente que é o nome da doença, né? Então, é uma doença autoimune. E o tratamento, eu tenho 3 modalidades de tratamento. O tratamento que a gente mais costuma lançar a mão é com medicação, né? Então, tem uma medicação específica que a gente vai prescrever para o paciente. Esse paciente vai fazer uso ali por 2 a 3 anos e a tendência é que normalize a glândula e esse paciente fique bem. Estou te interrompendo, ainda é a mesma medicação desde que o mundo é mundo. Né? Desde que o mundo é mundo, e assim, só tem uma, então eu posso até falar, né? O Tapazol, só tem ela, não tem genérico, é ela mesmo. Então, o Tapazol é o que trata o hipertireoidismo por doença de Graves, né? Que é o autoimune. Tem outro tipo, né? Um outro tipo de tratamento. Se o paciente recidiva após uso de medicação, a gente vai lançar a mão ou do iodo ou da cirurgia, porque aí a gente precisa de um tratamento definitivo. O iodo é um iodo radioativo, que a gente faz em clínica de medicina nuclear, tá? E os pacientes têm muito medo desse iodo. Meu Deus, o que é esse iodo? Vai ficar brilhando no escuro. Na verdade, eu brinco que é igual água. A gente toma um pouquinho, né? Na doença de Graves a dose é baixa, ele não tem nenhuma restrição de ter que ficar isolado e tudo. Ele volta para casa. E aí esse iodo, como ele faz uma dieta 15 dias antes do tratamento, para retirar o iodo da alimentação, a glândula fica ávida, né? Porque a formação dos hormônios tiroidianos dependem do iodo. Então, fica ávida por iodo, e a glândula não sabe que o iodo é radioativo. Então, quando toma, a glândula capta todo esse iodo que foi ingerido, e aí causa uma fibrose, né? A gente brinca que vai queimar a glândula, né? Vai destruir a glândula. Então, esses pacientes normalmente depois evoluem para o hipotiroidismo, tá? Mas é muito mais fácil a gente tratar e muito menos danoso para o organismo
o hipotireoidismo do que o hipertireoidismo. Então, se a gente não consegue controlar com o remédio, a gente vai partir para o iodo radioativo, tá? Ou, em alguns casos, quando a tireoide está muito grande, que chama de bócio, né? Quando o bócio é muito grande, a gente acaba optando por cirurgia, tá? Mas são casos mais isolados. O iodo, às vezes, tem que ser repetido em alguns casos de doença de Graves que recidiva mesmo com a primeira dose, tá? Mas isso é raridade. Então, a maioria resolve com o remédio ou com uma dose de iodo. E que eventualmente eles vão passar por uma etapa de hipotireoidismo, uma sequência, e vai precisar fazer a reposição Hormonal. né? Que aí a gente vai para o tratamento do hipotireoidismo. Mas é até importante isso, porque não é, assim, apesar de não ser tão comum, mas às vezes chega nos pronto-socorros cardiológicos, aí pacientes taquicárdicos e com crise hipertensiva, jovens, especialmente mulheres que costumam ser mais acometidas por problemas na tireoide, muitas vezes estão com uma tireotoxicose, esse é o termo, né? E isso pode gerar, inclusive, não só as arritmias cardíacas, mas uma coisa chamada taquicardiomiopatía, que é se você passar muito tempo com o coração muito acelerado, pode gerar, inclusive, uma insuficiência cardíaca. Então, é importante, né, ter pô, meu coração está muito acelerado, eu estou o tempo todo com crise hipertensiva, a pressão está oscilando. Procure atendimento, não fique esperando as coisas acontecerem ou piorarem, né, para procurar atendimento, porque isso aí pode trazer consequências graves no futuro, né? E aí, já gerando a chave para a questão do hipotiroidismo. O que causa? Por que a tireoide fica disfuncionante dessa forma? Tá. Só voltando um pouquinho no hiper, além da autoimunidade, né, a gente tem alguns nódulos que podem também levar a hipertireoidismo. Então, por isso que eu disse no início que eu preciso saber a causa para tratar o hipertireoidismo, né? Por quê? Porque além da doença de Graves, eu tenho nódulos que podem funcionar sozinho e produzir em excesso esse hormônio, tanto múltiplos quanto único. E aí o tratamento é diferente. Aí o tratamento desses ou é cirurgia ou é iodo. A gente geralmente não faz uso de medicação. Sim. Por isso que, quando eu diagnostico um hipertireoidismo, o ideal é que eu saiba a causa dele. Porque aí o tratamento pode ser diferente. E esses nódulos, a partir de que tamanho que eu preciso fazer uma punção, fazer aquela punção por aspiração para mandar para análise? Então vamos pular para nódulo, porque na verdade assim, eu tenho um nódulo que é funcionante, que gera hipertireoidismo, esses nódulos eles não precisam ser funcionados, não. Que já estão causando uma consequência ali que você precisa tratar de qualquer forma. Por que não? Porque na verdade esses nódulos que hiperfuncionam, que produzem hormônios, geralmente eles são benignos. Então esses nódulos normalmente não são puncionados. Então isso é importante, tá? Eu tenho hipertireoidismo e eu faço um ultrassom, eu palpo a glândula, percebo que ela está diferente na palpação, eu peço um ultrassom, vejo que tem um nódulo. Se eu tenho nódulo e hipertireoidismo, eu preciso de uma cintilografia. Por quê? Porque eu preciso saber se esse nódulo ele está funcionando demais. Se é ele a causa do hipertireoidismo, porque eu posso ter nódulo e Graves, ou seja, eu tenho uma glândula que funciona muito e um nódulo que é frio na cintilografia, que não é ele o produtor. Aí esse eu preciso funcionar, tá? Então, a primeira coisa é isso. Tem o hipertireoidismo e tem o nódulo, eu preciso de uma cintilografia para diferenciar. Esse hipertireoidismo está sendo causado por esses nódulos ou não? Se estiver sendo, ok, eu vou tratar o nódulo com alteração de função. Eu não preciso puncionar esse nódulo. Agora, se eu tenho hipertireoidismo e um nódulo frio, que a gente chama, que não está produzindo, aí eu vou lá para os nódulos, para o tratamento de nódulos, tá? Eu trato o hipertireoidismo com o remédio e aí eu vou ter que entrar. Segmento no... Aí tem duas doenças, tá? Então, eles têm duas doenças. Aí a gente vai para o nódulo de tireoide. Então, nódulo de tireoide, eu preciso saber as características deles para saber se ele precisa ou não de punção, tá? Para isso, a gente tem guidelines, né, que nos guiam. O brasileiro, ele é de 2013, ele ainda não foi atualizado. A gente tem um americano de 2015, que acaba fazendo com que a gente siga mais ele, porque é um pouco mais recente, e está aí no forno. Era para ter sido lançado ano passado, não foi, deve ser lançado agora, a gente espera nesse primeiro semestre, o novo guideline da Sociedade Americana de Tireoide, que rege aí as condutas em relação a nódulo tireoidiano. Mas o que a gente tem hoje é nódulos acima de 1 centímetro,
que sejam hipoecóicos, que sejam escurinhos no ultrassom, eles têm que ser puncionados. Se eles são da cor da tireoide no ultrassom, ou são um pouquinho mais claros, são iso ou hiperecóicos, eles vão ser puncionados acima de 1,5. E se eles têm líquido no meio, que a gente chama de espongiforme, aí eles vão ser puncionados acima de 2 centímetros, tá? Então, esses nódulos, eles precisam ser avaliados porque eles têm um risco de malignidade. Então, a gente precisa. Mulher, ela é mais propensa a ter nódulo no tireoide. Agora, homem com nódulo de tireoide, a gente acende todas as luzes porque eles precisam ser seguidos de perto, porque o risco de ser câncer é maior. É maior. Tá? Então, aí são... A gente nem conseguiu chegar no hipotireoidismo ainda. Mas hoje eu vou queimar mais uma etapa. Bora lá. Cistos, como em praticamente todos os outros órgãos, né? Cistos de tireoide, assim, eles vão requerer um olhar especial se eles são muito grandes, se eles esteticamente estão causando algum problema. Mas aqueles cistinhos que normalmente vêm no ultrassom, cistos até 0,5, até 1, até 1,5, esses cistos, às vezes, eles são reabsorvidos pela própria tireoide. Então, a gente não precisa de acompanhamento, não precisa de punção, tá? Não precisam ter preocupação com eles. Por falta de... Não. Tireoide... Tá cheio de cistos, não. Dá um indício pra gente que pode ser que esse paciente vai evoluir para o hipotireoidismo, tá? Se tem muito cisto aí nessa tireoide. Mas um cistinho aqui ou acolá, que a gente chama de cisto coloide, esses cistos não precisam de preocupação, eles não precisam de punção, tá? Então podem ficar tranquilos. Sossegados. Maravilha. E aí, agora vamos para o hipotireoidismo. Então bora lá, que é a doença mais prevalente. Mais comum, né? Mais comum. Então o hipotireoidismo, a principal causa também é a autoimunidade, tá? Que é a tireoidite de Hashimoto. Lá vem de novo, epônimo, a medicina está tentando tirar, mas na tireoide a gente tem consagrações aí que não tem como. Então, a tireoidite de Hashimoto é a principal causa. A gente tem outras tireoidites. E o Covid, né, gerou muita tireoidite, porque, assim, os vírus, eles causam tireoidite, né? A principal é por autoimunidade, A principal é por autoimunidade, mas a gente tem outras causas e as virais entram aí entre elas. A gente vai sair como um gatilho aí para uma autoimunidade. Né? Isso. Assim como as doenças reumatológicas acontecem. Exatamente, tá? E aí o hipotireoidismo, ele é a glândula funcionando pouco, né? Então a glândula não está dando conta de produzir a quantidade de hormônio que deveria. E aí a gente vai repor esse hormônio. Eu brinco com o paciente que ele não vai tomar remédio. Ele vai simplesmente ingerir o hormônio que a glândula já produzia e deixou de produzir. Então não é um remédio, não é para dar dor no estômago. Ah, mas eu tomo em jejum, dá dor no estômago. É o mesmo hormônio que você produzia e que agora não está produzindo de forma adequada, que você vai ter que repor, tá? E aí só frisando, Rodrigo, que é extremamente importante, já que a gente, assim, tem aí muita desinformação na rede social, hormônio tireoidiano a gente não manipula, tá? Ele é feito em microgramas, então a chance de dar errado a manipulação é muito grande. A gente tem no mercado 5 marcas que são confiáveis e a gente pede também para não fazer uso de genérico, porque a gente não consegue equilibrar normalmente, porque assim, paciente que toma um tipo, o ideal é que ele não troque de uma marca para outra, porque tem sais diferentes na composição, então a absorção se torna diferente. Então, se a gente fica trocando, acaba que o paciente não consegue ficar compensado. E o genérico, a gente nunca sabe qual é a marca de genérico que o paciente compra. Então, hoje ele compra uma marca, amanhã ele compra outra, então a gente não consegue deixar esse paciente controlado, tá? Porque ele não mantém o mesmo. Então, hormônio tireoidiano, esse é um cuidado importante. O paciente tomar em jejum, tomar com água e tomar sempre o mesmo. Se eu tomar a marca X, eu vou ficar com a marca X. Se eu mudar para Y, eu tenho que fazer exame depois para ver se eu continuo compensando. E aqui vale a pena um disclaimer aqui, né, em relação aos genéricos, de uma forma geral, né? Existem genéricos e genéricos, óbvio, para tudo nessa vida. Como é um medicamento aqui que a doutora Ana está falando, que precisa de uma precisão de dose maior para justamente poder manter a tireoide sob controle,
A própria lei do genérico no nosso país permite que a quantidade de sal dentro do medicamento varie entre 80% a 120% do original. Então, nessa situação, a gente não tem muita margem de manobra. Então, por isso, aí o alerta de uma eventual necessidade de manter o uso de uma marca específica. E olha, gente, hoje em dia tá na farmácia popular, custa super barato, então não tem por que não usar um medicamento de qualidade, referenciado, para que mantenha essa tireoide no melhor controle possível e não ficar trocando. Isso é importante. Eleger a sua levotiroxina do coração e mandar bala e ficar com ela o tempo todo, não é isso? É isso mesmo. Tem um detalhe interessante a respeito do hipotiroidismo, né? O nosso sal do dia a dia que a gente usa em casa, ele é iodado, né? De onde surgiu isso? Porque antigamente, né, começaram a apresentar-se os bócios endêmicos, né, várias populações aí apresentando aumento da glândula tireoide por falta de iodo. Então, a alimentação não fornecia. Aí veio uma lei para obrigar que o sal de cozinha tenha uma quantidade mínima de iodo para que a gente não tenha problema na tireoide. Então, a gente já garante que o paciente se alimente com uma quantidade mínima de iodo para que a tireoide possa funcionar. Mas aí vai o cardiologista, manda ele cortar o iodo, o sal da dieta, como é que faz isso? Mas acaba que, na verdade, Que outras fontes a gente tem aí? de iodo, olha, são poucas, tá? Mas assim, o peixe acaba tendo, E o brasileiro é carnívoro que só. mas na verdade, assim, o mínimo que ele come de sal, sabe, tem uma pesquisa interessante de um grupo do Rio de Janeiro, que foi tentar dosar, né, o iodo nas várias, assim, a iodúria dos pacientes, principalmente grávidas, porque é grande risco é na grávida também, em várias partes do país, né? Então, o Brasil, ele tem uma costa muito grande, né? E na costa, querendo ou não, você come Mais peixe, mais mas alimentos vindos do mar. alimentos, né? Então acaba que você acaba tendo uma quantidade adequada. E aí se viu que, na verdade, o Brasil tem, até questionaram se era só por causa do sal. Tem uma quantidade adequada de iodúria, ou seja, o brasileiro tem um iodo adequado, contanto que iam, né, publicar para tomar cuidado com a reposição da grávida, para a grávida não ter excesso, porque hoje é obrigado que a grávida reponha o iodo. Mas a gente já tem uma quantidade adequada, sabe, na alimentação. Por mais que vocês peçam para o paciente tirar, né, reduzir a quantidade de sal, o pouco que ele ingere consegue ser suficiente, porque a quantidade é muito pequena. E é interessante que, às vezes, nós temos uma medicação que é bastante utilizada, que é a amiodarona, né? E a amiodarona tem iodo na sua composição. E, às vezes, o próprio uso da medicação gera uma descompensação da tireoide. Me explica isso aí, como é que pode ser? O paciente já recebe o seu salzinho com iodo dentro, que é para prevenir problema na tireoide. E aí uma medicação que tem iodo causa descompasso. Como é que é isso? Porque na verdade, a amiodarona, a maior composição da amiodarona é de iodo, né? Então, a amiodarona, a gente brinca que assim, a amiodarona, ela tem que ser prescrita e encaminhada para o endócrino, porque, de verdade, o cardiologista controla, mas eu tenho que mandar, porque a amiodarona pode causar tanto hipo quanto hipertireoidismo, né? Então, esse excesso de hormônio na molécula da amiodarona faz a tireoide descompensar. É a velha Entendeu? história de tudo que é demais faz mal, né? Entendeu? Então, a glândula ela pode absorver tudo isso e evoluir com hipo ou evoluir com hiper. Ele desregula todo o funcionamento da tireoide. Então, assim, prescreveu a amiodarona, o paciente tem que tomar, a gente sempre vai avaliar em conjunto, né? Mas o paciente tem que tomar, ok, ele tem que tomar, mas ele tem que monitorar a tireoide dele, porque ele pode evoluir, sim, com qualquer uma das doenças, tá? Tanto hipo quanto hiper. Dependendo de que mecanismo a tireoide dele vai bloquear com o iodo que está entrando. E assim, você já falou aí da questão do ultrassom, da cintilografia e os exames de sangue. Que exames de sangue são assim os essenciais, os básicos para a gente nortear isso aí, tanto no hiper quanto no hipotireoidismo? Tá, então, para os dois,
Para os dois, gente, dois exames. TSH e T4 livre. P3 errado. Não, pelo amor de Deus. Tá cheio aí, eu vejo. T3 reverso? Não, T3 Eu reverso. vejo todo dia. Não, eu peguei uma solicitação ontem. Era assim, era TSH, T4 livre, T3 reverso. Em sequência, assim, para o cara só marcar um X, eu falei, mas esse T3 reverso tá fazendo o quê aqui? A gente até tem indicação de T3 reverso, tá? Mas lá na UTI, naqueles pacientes graves, que a gente precisa tentar diferenciar se é uma alteração tiroidiana ou se é pela própria doença grave de base. Então, tem as indicações. O básico, eu brinco com os alunos, né? Vocês precisam saber de 2 hormônios da tireoide para vocês darem diagnóstico. Feijão com TSH e T4 livre. Pronto. Eu vou precisar do T3, assim, muito raramente no hipertireoidismo, mas no geral, TSH e T4 livre, né? Então, se eu tenho um TSH alto com T4 livre baixo, ou seja, se a mim... Então, a gente vai só voltar aqui um pouquinho na fisiologia, né? O TSH não é hormônio tireoidiano, ele é um hormônio lá da hipófise que vai estimular a tireoide. Então, se eu estou tendo TSH, porque o paciente chega, mas como eu estou com hipotireoidismo se meu hormônio está alto? Isso não é excesso de hormônio? TSH. Eu costumo dizer que, olha, isso é o chicote da tireoide, né? Ela tá preguiçosa, o chicote vem e dá-lhe nela para ela funcionar. Isso, né? Então, o TSH está alto, o T4 livre, que é o hormônio da glândula, está baixo, eu estou diante de um hipotireoidismo. O T4 livre está alto, o TSH está baixo, ou seja, eu tenho excesso fazendo com que a hipófise pare de funcionar, aí eu tenho o hipertireoidismo, entendeu? Então, TSH e T4 livre, só esses. É o tal do feedback reverso, não é isso? O nome Feedback positivo e negativo. Eu ainda lembro alguma coisinha, mas vamos lá. Então, basicamente esses dois. TSH E aí, T4 muitas vezes, no caso do hipotiroidismo ou até do hiper, faz investigação de anticorpos? Sim, faz. Aí, Detecção assim, do autoimune? isso é para etiologia, né? Então, diagnóstico da doença, eu vou ter com TSH e T4 livre. Perfeito. Já Eu preciso saber qual a causa, a etiologia, aí eu vou para os anticorpos, né? Então, para a doença de Graves, eu tenho o TRAB, que é o anticorpo estimulador da tireoide, né? E para as doenças, para o hipotireoidismo, geralmente eu peço o anti-TPO e o antitireoglobulina, que são os 2 anticorpos para avaliar a autoimunidade também, tá? Então, geralmente, muitas vezes não é tão simples assim, mas resumindo, é mais ou menos isso. Para ficar mais claro até para Pro público entender. em casa, o público leigo, que muitas vezes aí ele está tendo um monte de dosagem aí, que às vezes Desnecessária e às vezes assim... confunde. Exatamente. Confunde. Aí porque ele vai para a internet, ou antes era só o Google, agora tem chat GPT, e aí o bicho fica, eu quero saber tudo sobre a minha doença, e chega já no consultório cheio dos diagnósticos. De exames, às vezes, que não precisam, né? Custo aumentado para o sistema, para o paciente, sem necessidade. E aí eu queria entrar numa seara espinhosa agora contigo. Tu já deu uma pitadinha agora nessa questão da reposição dos hormônios, no tal dos hormônios bioidênticos e essa coisa toda. Aí, Como é que é bom, isso? como eu já comecei, né? Sem nem você me perguntar, né? Que fique claro. Então, assim, o que seriam os hormônios bioidênticos? O que tu entende por hormônio Tô bioidêntico? querendo que tu me explique, porque Assim, hormônio bioidêntico, né? Seria o hormônio que a gente produz. idêntico ao que a gente produz. Idêntico ao que a gente produz, né? Então, eu já tenho isso. Fabricado, regulado, analisado, né? Efetivo E barato. com custo muito acessível, né? Então, não costumamos manipular hormônios tiroidianos e, na verdade, o termo bioidêntico é tudo mais midiático para que a gente consiga vender, né? Então, não existe hormônio bioidêntico. Hormônio bioidêntico é o que eu produzo, né? Existem os hormônios fabricados que tentam, né, ser o mais próximo possível dos hormônios que eu produzo. Ok. O grande problema de manipular o hormônio tiroidiano, como eu te falei, a gente está lidando com microdosagem, tá? Então, isso é muito difícil de ser feito. Então, eu preciso de tudo muito cronometrado. Então, a gente não recomenda manipulação de hormônio tiroidiano, tá? Doutora, antes de tu me perguntares aí, mas o T3 não é o funcionante, eu não tenho que tomar o T3 em vez do T4.
estudos e mais estudos têm sido feitos em cima da questão T4 e T3, tá? Alguns pacientes até precisam realmente do T3, mas no Brasil a gente não tem o T3 comercializado. A gente só tem manipulado. E manipulação de T3 é gravíssima. Por quê? Porque o T3 eu estou te dando hormônio ativo. Efetivamente ativo. Então, eu tenho que tomar muito cuidado, porque qualquer erro de dosagem, eu causo consequências graves, né? E aí entra o hipertireoidismo, e aí entra a arritmia. Como a gente falou, né? os problemas cardíacos que podem advir disso aí, né? Entendeu? Então, eu tenho que ter muito cuidado. Já existe um grande trabalho, até de um brasileiro que mora nos Estados Unidos, que é da universidade lá nos Estados Unidos, e que está fazendo um grande trabalho para a produção laboratorial mesmo, de grandes laboratórios de T3, mas a gente ainda não tem aqui, tá? Então, atualmente a recomendação é levotiroxina, T4. E aí a gente tem 5 marcas no mercado que são extremamente confiáveis. Compre na farmácia, compre no... sai muito mais barato, inclusive, do que o manipulado. Compre na farmácia, que ele é efetivo e a gente só precisa realmente tomar, como eu te falei, em jejum, 30 minutos antes, com uma quantidade de água, tentar, porque o paciente às vezes quer engolir o comprimido puro, né? E aí, às vezes, a absorção também não fica adequada. Então, a gente só precisa do cuidado mesmo, que a gente consegue, em 95% dos pacientes, regular direitinho. Aqui fica até mais um alerta, né? Não é incomum receber em consultório pacientes que estão tentando perder peso, que vem muitas vezes com uma variação cardiológica, que também tem hipertensão, enfim, a obesidade ela traz todo um conjunto de comorbidades e muitas vezes está tomando uma fórmula para emagrecer. E às vezes quando a gente pega essa fórmula, está lá o hormônio tiroidiano e que pode muitas vezes estar causando uma arritmia, uma palpitação, uma sensação... A hipertensão, né? A hipertensão arterial. Né? O hipo e o hiper podem causar hipertensão. Exatamente, Né? é uma das causas. Então a gente tem que tomar cuidado. Não dá pra gente nem ter falta, nem ter excesso. A gente precisa de equilibrado. Equilibrado. E normalmente esse equilíbrio ao longo do tempo você vai fazer com os mesmos 2 hormônios, né? Exatamente. TSH e T4, justamente para você verificar. Quando já acontece, às vezes a gente recebe também no consultório, esse paciente começou a reposição e tal, às vezes eu começo, quando eu detecto inicialmente um hipotiroidismo, isso é até relativamente comum hoje em dia, então virou uma prática minha solicitar os hormônios tiroidianos, e às vezes o TSH já está próximo do zero, né? Muitas vezes você precisa fazer justamente o ajuste da dose da medicação. E aí só assim, lembrando que assim, o paciente com hipotireoidismo, dependendo dos valores de TSH, o organismo ele demora um pouquinho para regularizar isso. Então, o paciente às vezes fica muito ansioso, que ele quer tomar o remédio e com uma semana fazer o exame para ver se já melhorou. Não vai melhorar, tá? Então, a recomendação é 6 a 8 semanas para eu repetir, para que a gente tenha um equilíbrio do metabolismo, tá? O hipertireoidismo, como a gente não está dando o hormônio, a gente está dando um remédio que bloqueia a glândula. A gente consegue avaliar se esse bloqueio está sendo efetivo um pouquinho mais cedo, mas é com 4 a 6 semanas. Então, tem que explicar para o paciente que, às vezes, ele vai continuar sentindo, mesmo tomando o remédio, os sintomas, né? Tremor, palpitação, até a gente conseguir o bloqueio efetivo, né? E só lembrando, gente, também uma coisa importante no hipertireoidismo é que quando eu faço esse bloqueio com remédio, o primeiro exame que vai normalizar é o T4 livre. O TSH, que está bloqueado porque está lá na hipófise, pediu para a hipófise parar de produzir, esse TSH, às vezes, ele fica muito tempo, né? 3, 6 meses bloqueado. Então, eu não preciso aumentar a dose do meu remédio. Se eu vejo que o meu T4 livre, que é o que já normalizou, eu seguro a dose só para poder esperar esse TSH desbloquear, tá? Então, isso é importante também, porque às vezes, no afã de melhorar, às vezes o paciente pega mesmo o resultado do exame dele, meu Deus, ainda está muito baixo isso. E aí ele já vai, ele por conta própria aumenta o bloqueio, entendeu? Então, não, procure. A gente precisa de pelo menos 4 semanas, a gente fala entre 4 e 6, para poder rever se a glândula conseguiu o equilíbrio ou não, tá? Eu atendi uma senhora recentemente que dá por conta própria mesmo. Aí eu fiz a dosagem e estava assim assado, ainda estava meio baixo e tal. Aí então, o TSH ainda estava meio baixo. Aí eu reduzi a dose no final de semana. Então, no final de semana eu tomo menos
Durante a semana eu tomo mais. Eu falei assim, quando foi a última vez que a senhora foi lá no endocrinologista? Ah, tem uns anos já. Então, assim, tá acompanhando. E assim, Mas toda vez que eu vou lá, ela dosa sempre as duas coisas. Aí eu já aprendi, então eu mesmo faço, agora eu mesmo vou regulando o meu teté. Perigosíssimo, eu não faço isso em casa. E não pode não aí, ser tão simples. Guto, eu queria ainda aproveitar a oportunidade da gente falar sobre os tumores, né? Que você falou que também tem um ambulatório sobre tumores da tireoide. Quem está sob mais risco, você já deu uma pincelada sobre isso mais cedo. Os homens, quando tem um nódulo ali, tem que ficar mais atentos. As mulheres, mas tem genética envolvida, tem origem familiar envolvida? Fala um pouquinho sobre isso para gente. Então, assim, uma outra doença da tireoide que a gente tem que, né, olhar com carinho são os nódulos. Porque esses nódulos podem ser câncer, né? Então, a gente tem tido uma frequência maior, talvez por maior diagnóstico, né, de câncer de tireoide. Quem é mais acometido, como em praticamente todas as doenças da tireoide, são as mulheres, né? Eh, Esses nódulos, eles o câncer de tireoide, ele tem uma peculiaridade. A gente brinca que o prognóstico costuma ser muito bom. E diferente dos outros cânceres que passam, né, por cirurgia, quimioterapia, radioterapia, o câncer de tireoide, grande parte dele vai ser curado só com a cirurgia, tá? Hoje em dia, a gente pode até, dependendo do caso, dependendo do tipo, até acompanhar os pacientes com câncer sem operar. Ficar ali, o que a gente chama de vigilância ativa, acompanhando. Se a gente percebe que está aumentando ou não, a gente encaminha para a cirurgia. Hoje, às vezes, até retirada de metade da glândula só pode ser uma forma de tratamento do câncer de tireoide, tá? Mas na maioria dos casos, a cirurgia resolve. Quando não resolve, a gente vai lá pro iodo radioativo, Tenta destruir. tá? Isso. E aí, nesse caso, são doses maiores de iodo e tem algumas peculiaridades aí de ter que ficar 24 horas em isolamento e tudo, mas não cai cabelo, né? Não tem efeitos gastrointestinais importantes como as quimioterapias. Entendi. Entendeu? E existem casos que precisam ir para quimioterapia ou não? Existem. Existe. Então, assim, existem casos de metástase, são raridades, mas existem pacientes com metástase, e aí hoje em dia a gente já tem medicação, né, quimioterápica para esses casos mais graves que evoluem com metástase e que precisam de um controle a longo prazo. E normalmente, depois de uma tireoidectomia parcial ou total, normalmente esse rastreio, esse acompanhamento, ele é por quanto tempo? Quanto tempo esse paciente precisa ficar acompanhando para ver se vai voltar o câncer, se não vai voltar? Pois é, assim, o cuidado maior são nos primeiros 5 anos, né? Mas a gente agora, né, tá conseguindo definir melhor se a gente já vai poder dar alta para esse paciente ou não. Até então a gente ficava a cada 2, a cada ano, olhando esse paciente, mesmo passado aí esses 5 anos. Então, atualmente a recomendação é, nos 5 anos a gente tem um acompanhamento de perto, então 6, 12 meses. Passados os 5 anos a gente prolonga esse acompanhamento a cada 2, a cada 3 anos, só para a gente checar. E aí vai depender também do risco do paciente, né? Porque depois que a gente tira, a gente vai classificar esse paciente. Então, os pacientes de alto risco de recorrência, esses pacientes, eles vão ficar sendo acompanhados de perto por mais tempo. Existe algum marcador genético, biomarcadores para Existe. definir? Então, por exemplo, quando a gente faz a tireoidectomia total, o meu marcador para seguir no câncer de tireoide é a tireoglobulina e a antitireoglobulina, né? Para os pacientes que tiraram a tireoide. Para os pacientes que ficam com a tireoide, que tem, por exemplo, só parcial, né? A gente perde um pouco o parâmetro do valor de tireoglobulina. Mas, às vezes, a gente ainda utiliza ela para ver progressão, tá? O guideline mais novo vem orientando, mas como ele não foi publicado, a gente ainda não pode seguir, Só spoiler, né? só Só spoiler. Ele pede para a gente acompanhar com ultrassom e aí a gente não vai mais usar o marcador. Mas nos pacientes que tiram a tireoide, a tireoglobulina e a antitireoglobulina são os nossos aliados aí no acompanhamento. Então, meu querido, minha querida, apareceu algum problema na sua tireoide, eleja o seu endocrinologista para ficar lhe acompanhando, compareça. Assim, hoje o cardiologista acaba atuando nessa seara inicialmente, mas é importante essa avaliação especializada
porque tem nuances, né, como vocês estão vendo aí no nosso bate-papo de hoje, que precisam ser observados, que muitas vezes fogem ao trato diário do seu cargo, né? E Ana, estamos caminhando aqui para o finalzinho do nosso bate-papo, que está muito interessante. Eu queria, primeiro, que você deixasse alguma fonte mais confiável de informação para a nossa audiência, onde pesquisar informações especificamente da tireoide e de outros assuntos da endocrinologia, e também deixasse um recado aí para os nossos ouvintes e onde podem lhe encontrar, né? Falar um pouquinho disso aí. Tá bom. Então, assim, a Sociedade Brasileira de Endocrinologia tem o site endocrino.org.br e o departamento de tireoide da Sociedade de Endocrinologia tem tireoide.org.br. Então, todas as informações que vocês quiserem que sejam reais, né, que sejam verdadeiras e que são baseadas em evidências, procurem nos 2 sites, tá? Eles têm Instagram também. Então, é interessante buscar essas fontes quando vocês tiverem dúvidas. Sobre a minha atuação, eu atendo no meu consultório, aqui em Belém. Dou aula, né? Atendo nos ambulatórios do Cesupa, o público do SUS, encaminhado pela rede mesmo. E também faço atendimento uma vez na semana em Castanhal. Então, eu tento levar, né, a boa prática da endocrinologia, não para tão dentro do Pará, mas pelo menos assim, para próximo, porque a gente sabe hoje que, infelizmente, a gente tem tido muita influência negativa de coisas não baseadas em evidências, não só na endocrinologia, mas na medicina de forma geral, né? Então, eu tento manter aí a propagação da medicina baseada em evidências na minha atuação profissional. Maravilha, Ana. Queria te agradecer mais uma vez por ter vindo aqui com a gente hoje. Esse bate-papo foi incrível. E a você de casa que ficou até agora conosco, muito obrigado pela sua audiência. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, acionar as notificações, sempre novos assuntos bastante interessantes do nosso dia a dia para tentar deixar você mais orientado e esclarecido. Salve, salve, muito obrigado e até breve.